Olá! Gostaríamos de lhe dar as boas-vindas ao nosso curso sobre comunicação e atendimento público, um aspecto fundamental para todos que fazem parte do serviço público, sejam vereadores ou assessores parlamentares. Essa capacitação visa aprimorar a interação de forma mais eficaz e empática com o público, gerenciar informações e crises de comunicação, além de aprimorar as relações públicas. Nesse primeiro encontro, vamos explorar as técnicas que podem tornar sua comunicação não apenas ouvida, mas também entendida e apreciada pelo público, desde a comunicação verbal e não verbal até o uso estratégico das mídias sociais. Então, vamos lá! Começaremos com as técnicas de comunicação eficaz. Afinal, a base de uma boa comunicação começa com a clareza da mensagem e a capacidade de ouvir. É fundamental ser claro e conciso, evitando jargões que possam alienar seu público. Uma técnica valiosa é a de se colocar no lugar do ouvinte, perguntando-se: eu entenderia essa mensagem? Além disso, a escuta ativa é essencial. Mostrar que você valoriza as opiniões e respostas do seu público cria uma conexão mais profunda, encorajando um diálogo verdadeiro. Lembre-se, uma conversa é uma via de mão dupla. Imagine, por exemplo, uma reunião comunitária onde um parlamentar deve explicar uma nova legislação complexa. Neste cenário, a técnica de simplificação e clareza é vital. O parlamentar poderia começar dividindo a legislação em partes principais, utilizando analogias simples para ilustrar cada ponto. Neste caso, ao explicar uma nova lei de zoneamento, ele poderia compará-la ao planejamento de um grande evento, onde diferentes áreas têm funções específicas para garantir que tudo ocorra de forma harmoniosa. Outra situação comum é a necessidade de abordar preocupações ou objeções durante sessões de perguntas e respostas. Aqui, a técnica de escuta ativa e resposta empática é essencial. O parlamentar deve demonstrar que está ouvindo verdadeiramente, talvez até repetindo a preocupação em suas próprias palavras para confirmar sua compreensão. Em seguida, a resposta deve ser direta e respeitosa, abordando a preocupação de forma construtiva. Por exemplo, se um cidadão expressa preocupação com o impacto ambiental de um projeto proposto, o parlamentar pode reconhecer a validade da preocupação e detalhar as medidas de mitigação planejadas. Além disso, ao comunicar-se com colegas parlamentares, especialmente em debates ou discussões, a assertividade respeitosa é uma técnica crucial. É importante expressar pontos de vista com confiança, mas sem alienar os outros. Uma abordagem eficaz pode ser o uso de frases como "eu entendo seu ponto de vista, mas gostaria de apresentar outra perspectiva". Isso abre caminho para um diálogo construtivo, em vez de uma confrontação. Também no uso de e-mails ou comunicações escritas para discutir assuntos legislativos, a clareza e concisão são fundamentais. Em vez de longos parágrafos complicados, o uso de listas e pontos-chave pode ajudar a destacar as informações mais importantes, facilitando a compreensão e a rápida tomada de decisão. Já que mencionamos os e-mails, vamos falar também sobre o papel das mídias e plataformas digitais nessa comunicação, afinal, a tecnologia está cada vez mais presente em nosso meio social e profissional. Vivemos na era da informação, onde as mídias sociais são ferramentas poderosas de comunicação. Usá-las efetivamente significa mais do que apenas postar atualizações, trata-se de engajar-se com seu público. As publicações frequentes, interação nos comentários, as lives e o uso de conteúdo visual atraente podem transformar a forma como você se comunica com os cidadãos. Cada plataforma, seja o Twitter, Facebook ou Instagram, tem seu próprio público e estilo. Adaptar sua mensagem para cada uma delas pode aumentar significativamente seu alcance e impacto. Consideremos, por exemplo, a promoção de um novo projeto de lei ou iniciativa parlamentar. Ao usar as mídias sociais, um parlamentar poderia criar uma série de postagens curtas e envolventes, cada uma destacando diferentes aspectos ou benefícios do projeto. Vídeos curtos e gráficos informativos podem ser particularmente eficazes, tornando a informação mais acessível e fácil de compartilhar. Inclusive, uma estratégia poderia incluir um vídeo explicativo simplificado do projeto de lei, seguido de infográficos destacando os principais pontos e benefícios, e, finalmente, depoimentos ou histórias de cidadãos que seriam positivamente impactados pela iniciativa. Outra aplicação prática das mídias sociais é a realização de sessões de perguntas e respostas ao vivo, onde os parlamentares podem interagir diretamente com seus eleitores. Essas sessões não só permitem que os cidadãos expressem suas preocupações e façam perguntas em tempo real,
mas também proporcionam aos parlamentares a oportunidade de abordar mal-entendidos, esclarecer informações e demonstrar transparência. Por exemplo, após a publicação de uma nova política controversa, uma sessão de perguntas e respostas ao vivo no Instagram ou Facebook pode ajudar a esclarecer os objetivos e as razões por trás da política, reduzindo a desinformação. Para a comunicação interna entre parlamentares e equipes, plataformas como o Slack ou o Microsoft Teams podem facilitar a colaboração eficiente em projetos legislativos. Essas ferramentas permitem a criação de canais dedicados a diferentes tópicos ou projetos, onde documentos podem ser compartilhados e discutidos em um ambiente seguro. Isso é particularmente útil para coordenar esforços em propostas legislativas complexas ou para organizar eventos e iniciativas conjuntas. Em todas essas aplicações, é crucial manter uma voz autêntica e assegurar que a comunicação seja bidirecional. As mídias sociais e plataformas digitais não são apenas canais de transmissão, mas espaços para diálogo e engajamento. Agora, vamos falar sobre a comunicação não verbal, que muitas vezes diz mais do que as próprias palavras. A linguagem corporal, como contato visual, postura e gestos, pode fortalecer sua mensagem ou, se não for cuidadosa, enfraquecê-la. Por isso é importante reconhecer o impacto poderoso que esses aspectos podem ter na forma como as mensagens são recebidas e interpretadas por colegas parlamentares e pelo público. Imaginemos um cenário onde um parlamentar está apresentando uma nova legislação em uma coletiva de imprensa. Além do conteúdo verbal, a postura, o contato visual e as expressões faciais desempenham um papel crucial na transmissão de confiança e acessibilidade. Uma postura ereta, por exemplo, comunica confiança e abertura, enquanto o contato visual estabelece uma conexão com o público. Já as expressões faciais congruentes com a mensagem aumentam a autenticidade, um sorriso ao falar de benefícios positivos ou uma expressão séria ao discutir desafios reforça a sinceridade da comunicação. Considere também as reuniões com eleitores ou encontros comunitários. Aqui, gestos como um aperto de mão firme ao cumprimentar os participantes ou a inclinação do corpo para frente ao escutar indicam respeito e interesse genuíno pelas opiniões dos outros. Em contrapartida, cruzar os braços ou olhar frequentemente para o relógio pode transmitir desinteresse ou impaciência, mesmo que involuntariamente. Em debates ou discussões parlamentares, a moderação na linguagem corporal é chave. Gestos excessivamente agressivos ou dominadores, como apontar o dedo ou invadir o espaço pessoal de outros, podem criar resistência ou antagonismo, mesmo entre colegas. Nas sessões virtuais, que se tornaram mais comuns, a comunicação não verbal ainda desempenha um papel, embora de forma adaptada. Manter o contato visual com a câmera, em vez de olhar para a tela, pode ajudar a criar uma sensação de conexão direta com os espectadores. Além disso, a expressão facial torna-se ainda mais crucial, dado que outros elementos da linguagem corporal podem não ser visíveis ou tão perceptíveis. Integrando a comunicação não verbal à prática parlamentar cotidiana requer consciência e treinamento contínuo. Inclusive, filmar-se durante discursos ou apresentações e depois analisar a própria linguagem corporal pode ser uma ferramenta de aprendizado valiosa. Além disso, feedback construtivo de colegas ou treinadores de comunicação pode oferecer ideias sobre como melhorar. Unindo todos esses elementos, a comunicação eficaz com o público transforma-se de uma habilidade em uma arte. Ao praticar essas técnicas, você não apenas transmite sua mensagem mais claramente, mas também constrói uma ponte de confiança e respeito com seu público. Lembre-se, o objetivo não é apenas ser ouvido, mas compreendido e valorizado. Em conclusão, a arte da comunicação com o público é multifacetada, envolvendo a fala clara e ouvir ativamente, o uso estratégico das mídias sociais e a consciência da comunicação não verbal. Cada uma dessas áreas oferece oportunidades únicas para melhorar a forma como interagimos e nos conectamos com os cidadãos. Ao aprofundar nessas técnicas, você estará não só aprimorando sua habilidade de comunicar, mas também fortalecendo sua relação com o público que você serve. Portanto, pratique, envolva-se e observe como a eficácia da sua comunicação pode se transformar. Dessa maneira, finalizamos esta aula, mas voltamos a nos ver em uma próxima. Até logo! Olá! Aqui estamos para dar sequência em nosso estudo sobre como se comunicar de maneira clara e consistente. E o assunto da vez será sobre o gerenciamento de informações.
vamos explorar como a transparência e o acesso à informação são fundamentais na relação com os cidadãos, como gerenciar efetivamente as crises de comunicação e as estratégias de relações públicas para manter uma imagem pública positiva. Esses elementos são essenciais para construir e manter a confiança do público, bem como para assegurar uma comunicação eficaz e responsável. Então, vamos lá? Primeiramente, é importante entendermos como a transparência e o acesso à informação são igualmente essenciais, ainda mais quando falamos sobre o ambiente parlamentar e a administração pública. Ser transparente não é apenas um princípio ético, é uma prática que fortalece a democracia, permitindo que os cidadãos estejam informados sobre as ações e decisões dos seus representantes. Além disso, o acesso à informação é um direito fundamental e facilita o envolvimento ativo dos cidadãos na vida política. Por isso, uma das práticas fundamentais é disponibilizar todos os documentos legislativos, como propostas de lei, emendas e registros de votação, em um portal online de fácil acesso. Isso permite que os cidadãos acompanhem o processo legislativo em tempo real e entendam as posições e decisões de seus representantes. Parlamentares também podem emitir relatórios mensais ou trimestrais detalhando suas atividades, participações em comissões, posicionamentos em debates e justificativas para votos específicos. Esses relatórios, distribuídos por e-mail ou disponíveis em websites, aumentam a transparência e permitem que os eleitores se mantenham informados e engajados. Implementar portais que ofereçam dados governamentais de forma estruturada e aberta, permitindo que qualquer pessoa analise e interprete esses dados. Por exemplo, informações sobre orçamentos, gastos públicos e resultados de políticas públicas podem ser compartilhados, promovendo uma governança mais aberta e responsável. Entre outras ações para promover a transparência e o acesso às informações, podemos citar a realização de sessões regulares de perguntas e respostas com a comunidade, tanto presencialmente quanto online, onde os cidadãos podem fazer perguntas diretamente aos seus representantes e receber respostas claras e diretas. Organizar eventos educacionais para explicar processos legislativos, políticas públicas e direitos civis também é uma ótima opção, facilitando assim uma maior compreensão e envolvimento dos cidadãos nas questões políticas. Além disso, se submeter voluntariamente a auditorias de entidades independentes e publicar seus resultados reforça o compromisso com a honestidade e a responsabilidade fiscal. Estes pontos que acabamos de citar podem parecer um exagero, mas levando isso em consideração, quais seriam as consequências da falta de transparência? Uma delas é a desconfiança pública, afinal, a falta de clareza nas ações e decisões dos parlamentares pode semear a desconfiança e o ceticismo entre os cidadãos, erodindo a base da relação eleitor-representante. Na ausência de informações oficiais claras e acessíveis, podem surgir rumores e informações incorretas, o que pode levar a mal-entendidos e confusão entre o público. Além disso, quando os cidadãos sentem que não têm acesso a informações claras e transparentes, eles podem se tornar apáticos ou desengajados dos processos políticos e democráticos. Portanto, adotar as práticas que mencionamos de forma consistente e genuína pode transformar positivamente a dinâmica entre os representantes eleitos e o público que servem. Em contramão disso, crises de comunicação podem ser geradas a partir de mal-entendidos, informações incorretas ou até um escândalo de maior escala que ameaça a credibilidade e a confiança do eleitorado. Por isso, ter um plano de comunicação de crise pré-estabelecido é essencial. Isso inclui a identificação de potenciais crises, definição de porta-vozes autorizados e desenvolvimento de mensagens-chave. Em uma crise, o tempo é essencial. Então, uma resposta rápida e coordenada pode prevenir a propagação de desinformação e rumores. É importante comunicar aberta e honestamente sobre a crise, incluindo o que é conhecido, o que ainda está sendo investigado e quais medidas estão sendo tomadas em resposta. Além do mais, monitorar a percepção pública e a cobertura da mídia permite ajustar a estratégia de comunicação conforme necessário, respondendo a novos desenvolvimentos de forma ágil. Gerenciar uma crise de comunicação efetivamente requer preparação, transparência e a habilidade de se comunicar claramente sob pressão. Através de uma abordagem proativa e de abertura para o aprendizado e melhoria contínua, é possível minimizar o impacto negativo de crises e até mesmo transformar desafios em oportunidades de reforçar a confiança e a credibilidade com o público. Agora, vamos tratar de outro aspecto, que é o das relações públicas. No contexto parlamentar, elas envolvem um conjunto de ações planejadas para construir e manter uma relação positiva entre os parlamentares e seus diversos públicos, incluindo eleitores, mídia e stakeholders.
Existem algumas estratégias que são essenciais para comunicar efetivamente as políticas, iniciativas e conquistas, ao mesmo tempo em que gerenciam a percepção e a reputação pública. Desenvolver uma narrativa clara e coerente que alinhe as ações e comunicações do parlamentar com seus valores e objetivos é um dos elementos-chave. Isso ajuda a criar uma imagem pública consistente e confiável. Assim como estabelecer relações positivas com jornalistas e meios de comunicação, fornecendo acesso a informações precisas e tempestivas. Isso inclui a organização de entrevistas, coletivas de imprensa e tours pelos gabinetes ou projetos em destaque. As redes sociais também têm um papel crucial, como já vimos na aula anterior. Estratégias como sessões de perguntas e respostas ao vivo, histórias que mostram os bastidores das atividades parlamentares e a participação em tendências relevantes podem aumentar a visibilidade e a acessibilidade do parlamentar. Organizar e participar de eventos comunitários, como fóruns de discussão, workshops educativos e iniciativas de voluntariado, demonstra compromisso com o bem-estar da comunidade e fortalece os laços com os eleitores. O impacto das estratégias de relações públicas vai além da simples gestão da imagem. Quando bem executadas, elas podem fortalecer a confiança, aumentar o engajamento cívico, influenciar a agenda pública e gerenciar a percepção pública. Ao integrar essas estratégias no dia a dia, é possível não só aprimorar sua imagem pública, mas também fortalecer a própria democracia ao promover uma comunicação aberta, responsiva e participativa. Conforme chegamos ao final desta aula, concluímos que o gerenciamento eficaz das informações é crucial para qualquer membro do parlamento ou assessor. A transparência e o acesso à informação fortalecem a confiança e promovem a participação cidadã, enquanto um gerenciamento de crise de comunicação eficiente pode proteger e até restaurar a imagem pública em tempos de turbulência. Além disso, as estratégias de relações públicas bem elaboradas são essenciais para manter uma comunicação positiva e contínua com o público. Ao integrar esses elementos na prática diária, parlamentares e assessores podem alcançar uma comunicação mais aberta, responsável e efetiva. E dessa forma encerramos nosso encontro e nos vemos em breve. Até lá! Mais uma vez nos reunimos para explorar outros aspectos relacionados à comunicação e atendimento ao público. E dessa vez, nos voltaremos para os protocolos de atendimento. Saber como atender o seu público é um fator essencial na construção de relações positivas entre os parlamentares e a comunidade. Portanto, aqui veremos algumas práticas exemplares que garantem um serviço de alta qualidade, a gestão eficaz das expectativas e demandas dos cidadãos e a importância de um atendimento inclusivo e acessível a todos. Vamos lá? Primeiro, saiba que atender o público de maneira eficaz requer empatia e comunicação clara. Os funcionários e representantes devem ser treinados para ouvir ativamente, garantindo que todos os cidadãos se sintam ouvidos e respeitados. Além disso, é crucial entender como lidar de maneira efetiva e profissional com situações inesperadas que podem surgir no atendimento aos cidadãos. A capacidade de manter a calma, a empatia e a eficiência diante de situações desafiadoras é o que distingue um serviço público excepcional. Quando um cidadão se aproxima de forma altamente emocional, seja por frustração, raiva ou desespero, a primeira ação deve ser acalmar a situação. Isso pode ser alcançado através da escuta ativa, reconhecendo os sentimentos do indivíduo e assegurando-lhe que sua preocupação é importante. Por exemplo, diante de um cidadão exaltado por atrasos em um serviço, uma resposta eficaz seria: entendo que isso seja frustrante para você e lamento pelo inconveniente. Vamos ver como posso ajudar a resolver isso rapidamente. Às vezes, os cidadãos podem fazer solicitações que estão além do escopo ou da capacidade do serviço parlamentar. Nestes casos, é vital comunicar claramente as limitações, ao mesmo tempo que se oferece alternativas ou direcionamentos. Se um cidadão solicita assistência em um assunto que é de responsabilidade de outra esfera de governo, a prática recomendada é explicar gentilmente a divisão de responsabilidades e fornecer informações de contato da entidade apropriada. Em questões que envolvem sensibilidade ou confidencialidade, como problemas de saúde ou segurança, é importante garantir privacidade e discrição no tratamento do caso. Isso pode significar oferecer um espaço privado para discutir o assunto, assegurando ao cidadão que todas as informações serão tratadas com a máxima confidencialidade. Ao lidar com um cidadão que traz uma questão de saúde sensível, por exemplo, mover a conversa para um ambiente mais privado e tranquilizá-lo sobre a confidencialidade pode ajudar a estabelecer uma comunicação mais aberta e confiável.
Outra situação que podemos nos deparar é em momentos em que ocorrem interrupções ou falhas na comunicação, como sistemas fora do ar ou interrupções durante um atendimento telefônico. É crucial manter a transparência e informar o cidadão sobre o que está acontecendo. Oferecer uma solução alternativa ou um prazo para a resolução do problema pode minimizar a frustração. Por exemplo, se um sistema de agendamento online está temporariamente indisponível, informar imediatamente o usuário sobre o problema e fornecer uma estimativa de quando o serviço será restaurado, enquanto oferece uma alternativa de agendamento por telefone, pode ajudar a manter a confiança do usuário no serviço. No aspecto geral, essas práticas podem ser aplicadas em qualquer setor profissional que lide com o atendimento ao público, concorda? Por isso, é sempre recomendado manter a calma, demonstrar empatia, comunicar-se claramente e oferecer soluções práticas. Em relação a isso, podemos aplicar também o gerenciamento de expectativas e demandas, que na teoria significa simplesmente comunicar aos cidadãos de forma transparente e realista sobre o que pode ser alcançado e em que prazos. Ou seja, estabelecer prazos claros e manter os cidadãos atualizados sobre o progresso de suas solicitações ajuda a construir uma relação de confiança e a evitar desapontamentos ou mal-entendidos. Por isso, vamos conferir algumas estratégias efetivas a seguir. Com recursos muitas vezes limitados, é crucial estabelecer prioridades claras com base na urgência, necessidade e impacto das demandas. Ferramentas como matrizes de priorização podem ajudar a visualizar e decidir quais questões devem ser tratadas primeiro. Garantir que os cidadãos estejam cientes dos procedimentos, políticas e prazos relacionados aos serviços ajuda a estabelecer expectativas realistas desde o início. Disponibilizar essas informações em websites, folhetos e placas informativas em locais de atendimento público pode ser muito eficaz. Sistemas de gerenciamento de filas e agendamentos online permitem que os cidadãos vejam claramente a disponibilidade de serviços e escolham horários que se encaixem em suas agendas, reduzindo tempos de espera e melhorando a experiência geral de atendimento. Fornecer portais de autoatendimento onde os cidadãos possam acessar informações, realizar solicitações e acompanhar o status de suas demandas em tempo real promove autonomia e transparência, permitindo que os usuários tenham controle sobre suas interações com os serviços públicos. E também, implementar sistemas de feedback que permitam aos cidadãos expressar sua satisfação com os serviços e sugerir melhorias. Ferramentas como pesquisas online, caixas de sugestões e fóruns de discussão podem fornecer insights valiosos para ajustar as operações e melhor atender às expectativas. Agora, vamos falar sobre um assunto de extrema importância social: o atendimento inclusivo e acessível. O que significa que todos, independentemente de suas habilidades, idade ou origem, devem ter acesso igual aos serviços e serem tratados com dignidade e respeito. Isso inclui a disponibilização de materiais em formatos acessíveis, como braille ou áudio, e a garantia de que os espaços físicos sejam acessíveis para pessoas com deficiência. Treinamento em linguagem de sinais e a presença de intérpretes em eventos públicos são exemplos de como as instituições podem melhorar sua acessibilidade. Uma das práticas que podem ser adotadas é realizar auditorias regulares das instalações físicas e dos serviços digitais para identificar e remover barreiras à acessibilidade. Isso pode incluir a instalação de rampas, elevadores, sinalização em braille e sistemas de áudio para pessoas com deficiência visual ou auditiva. Outra delas é treinar a equipe de atendimento sobre a importância da inclusão e fornecer-lhes as habilidades necessárias para atender a uma ampla gama de necessidades. Isso pode envolver formação em linguagem de sinais, consciência cultural e técnicas de comunicação adaptativa. Além disso, implementar tecnologias assistivas, como software de leitura de tela, teclados adaptativos e sistemas de resposta de voz interativa, IVR, para garantir que os serviços digitais sejam acessíveis a pessoas com diferentes tipos de deficiências. Também é possível oferecer opções de atendimento personalizadas, como horários de atendimento exclusivos para indivíduos com necessidades sensíveis ou a opção de agendar atendimentos domiciliares, quando necessário. E não podemos esquecer dos canais de feedback que sejam acessíveis e acolhedores para todos, permitindo que os usuários dos serviços compartilhem suas experiências e sugestões para melhorias futuras. Podemos considerar como exemplo a diversidade da população brasileira. Baseado nisso, um órgão governamental pode implementar um serviço de atendimento via vídeo em Libras, língua brasileira de sinais, para seus serviços online, como a solicitação de documentos e informações sobre serviços públicos. Para isso,
podem ser disponibilizados intérpretes de Libras durante o horário comercial em seu portal online, permitindo que pessoas surdas ou com deficiência auditiva tenham acesso igualitário às informações e possam realizar suas solicitações de maneira eficaz e autônoma. Um atendimento verdadeiramente inclusivo e acessível deve reconhecer e respeitar a diversidade humana, assegurando que todos tenham as mesmas oportunidades de acessar e beneficiar dos serviços oferecidos. Deu para perceber como o atendimento ao público é um componente vital da função parlamentar e governamental, refletindo diretamente na percepção e na confiança do público. Ao incorporar as práticas que citamos nesta aula, não só melhoramos a qualidade do atendimento, mas também promovemos uma sociedade mais justa e inclusiva. E com isso, encerramos mais este encontro onde podemos agregar ainda mais conhecimento para que possa ser aplicado em seu cotidiano. Voltaremos para mais uma aula, até lá! Olá! Chegamos a mais uma aula e após termos absorvido vários aspectos sobre a comunicação e o atendimento ao público, é hora de nos dedicarmos ao gerenciamento de reclamações. Lidar com elas de forma eficaz é fundamental para qualquer profissional envolvido no atendimento ao público. Por isso, nesta aula vamos abordar técnicas estratégicas para gerenciar reclamações, resolver conflitos e utilizar o feedback do público como uma ferramenta para a melhoria contínua dos serviços. Então, sem mais delongas, vamos começar. A capacidade de aceitar e saber gerir as reclamações é uma habilidade essencial no atendimento ao público, especialmente em contextos governamentais e parlamentares, onde as expectativas são altas e o impacto no bem-estar dos cidadãos pode ser significativo. As técnicas para gerenciar reclamações envolvem não apenas resolver o problema apresentado, mas também transformar a experiência negativa em uma oportunidade de demonstrar comprometimento e eficiência, concorda? A base de qualquer interação positiva começa com a capacidade de ouvir genuinamente o que está sendo dito, sem interrupções ou julgamentos prévios. Demonstrar empatia, reconhecendo os sentimentos e frustrações do reclamante, ajuda a estabelecer uma conexão e a mostrar que a instituição se preocupa com suas preocupações. Também é importante validar a reclamação do cidadão, reconhecendo que sua insatisfação é compreensível e justificada, dadas as circunstâncias. Isso não significa necessariamente concordar com a reclamação, mas sim reconhecer a perspectiva do cidadão. Antes de oferecer uma solução, é crucial entender completamente a reclamação, investigando as causas subjacentes e analisando todos os aspectos relevantes. Isso pode envolver a revisão de procedimentos, a consulta com colegas ou a análise de registros. Uma vez entendido o problema, é vital comunicar ao cidadão as etapas que serão tomadas para resolver a situação. Oferecer soluções práticas e realistas, além de estabelecer prazos claros para a resolução. E após a resolução da reclamação, é benéfico fazer um acompanhamento com o cidadão para garantir sua satisfação com a solução encontrada e coletar feedback sobre o processo de resolução. Agora, imagine a seguinte situação onde um cidadão faça uma reclamação do atraso na emissão de um documento importante. Neste caso, o atendente pode escutar ativamente a reclamação, expressar empatia pela situação e validar a frustração do cidadão. Após investigar o motivo do atraso, o atendente então pode explicar de forma clara e transparente a causa do problema e as medidas que estão sendo tomadas para acelerar o processo, oferecendo um prazo estimado para a resolução e comprometendo-se a fazer um acompanhamento. Outra situação a qual podemos nos deparar é quando alguém expressa uma insatisfação com a qualidade de um serviço de infraestrutura pública, como a manutenção de parques. O atendente deve ouvir a reclamação, reconhecendo a importância disto para a comunidade. Após entender as especificidades da reclamação, pode ser explicado sobre os planos existentes para melhorias na área e como a reclamação do cidadão será incorporada ao planejamento. Uma solução temporária pode ser oferecida, se aplicável, e o cidadão é informado sobre como pode acompanhar o progresso das melhorias. Em ambos os casos, a paciência e a empatia se faz fundamental. É um elemento essencial ao qual devemos trabalhar internamente para que tudo possa ser esclarecido da melhor forma possível. Ao aplicar essas técnicas, os profissionais não só abordam a questão imediata apresentada na reclamação, mas também reforçam a imagem da instituição como responsiva, atenciosa e comprometida com a melhoria contínua, o que faz com que a população tenha mais confiança com os serviços públicos. Seguindo nessa linha de raciocínio, a resolução dos conflitos, tanto internamente entre membros e funcionários do ambiente parlamentar quanto externamente com a população, requer uma abordagem estruturada que promova o entendimento mútuo, o respeito e a busca por soluções construtivas.
Abordar esses conflitos de maneira eficaz é essencial para manter um ambiente de trabalho colaborativo e uma relação positiva com os cidadãos. Para os conflitos internos, algumas estratégias podem ser tomadas, entre elas, promover encontros de mediação onde todas as partes envolvidas possam expressar suas perspectivas e preocupações em um ambiente controlado e respeitoso. O uso de um mediador neutro pode ajudar a facilitar a discussão e a encontrar um terreno comum. Oferecer treinamento regular em habilidades de comunicação e resolução de conflitos para todos os membros e funcionários também é uma ótima ação, enfatizando a importância da empatia, da escuta ativa e da negociação. E além disso, estabelecer canais claros e confidenciais para que os funcionários possam relatar preocupações ou conflitos, garantindo que essas questões sejam tratadas prontamente e de forma justa. Já em relação aos conflitos com a população, uma das ações a serem tomadas é a organização de fóruns públicos ou consultas onde os cidadãos possam expressar suas preocupações diretamente aos representantes, promovendo um diálogo aberto e construtivo sobre questões conflitantes. Outra delas é a implementação e a comunicação clara de políticas que garantam a transparência no atendimento e na resolução de reclamações, permitindo que os cidadãos entendam como suas preocupações serão abordadas. E não podemos nos esquecer do incentivo à participação ativa dos cidadãos no processo de tomada de decisões, especialmente em questões que afetam diretamente suas comunidades, através de conselhos consultivos ou comitês participativos. A resolução de conflitos, seja interna ou externamente, é um processo que requer paciência, compreensão e disposição para encontrar soluções que respeitem as necessidades e interesses de todas as partes envolvidas. Em complemento a tudo que já mencionamos, é indispensável falarmos sobre o feedback do público e a melhoria contínua, que andam lado a lado. Afinal, se faz necessário criar canais acessíveis para que os cidadãos possam facilmente fornecer suas impressões, sugestões e reclamações. Analisar esse feedback regularmente permite identificar padrões de problemas e áreas para melhoria. Implementar pesquisas de satisfação ou caixas de sugestões, revisando-as de modo regular e constante pode levar a melhorias significativas nos serviços e na satisfação do cliente. Por isso, é válido considerarmos ações conjuntas para ampliar a voz da população, como desenvolver e promover plataformas digitais onde cidadãos possam facilmente expressar suas opiniões, votar em iniciativas propostas e submeter sugestões. Estas plataformas devem ser acessíveis, fáceis de usar e amplamente divulgadas. Em conjunto a isso, realizar consultas públicas regulares sobre temas de interesse comunitário, tanto de forma presencial quanto online, garante que diferentes segmentos da população sejam representados e tenham voz. E também, estabelecer comitês ou conselhos comunitários que incluam membros da população em processos de tomada de decisão. Além de promover programas que visem aumentar a conscientização cívica e o entendimento do processo legislativo e governamental, incentivando uma participação mais ativa e informada da população. Ainda nesse sentido, vale destacarmos o incentivo à participação e principalmente o atendimento aos pedidos da população. Ou seja, garantir que todo feedback recebido seja analisado e respondido, comunicando as ações que serão ou foram tomadas em resposta às sugestões e preocupações dos cidadãos. Publicar relatórios periódicos que mostrem como o feedback do público está influenciando nas políticas, decisões e melhorias é outro incentivo válido. Esse reconhecimento público das contribuições significativas dos cidadãos, seja por meio de cerimônias de agradecimento, reconhecimentos em plataformas digitais ou menções em discursos e comunicados, é fundamental para valorizar sua participação ativa. Conforme chegamos ao final, concluímos que ao dar voz ativa aos cidadãos e incorporar suas perspectivas e necessidades nas decisões e ações governamentais, os parlamentares podem garantir que estão servindo efetivamente aos interesses da comunidade. Essa abordagem colaborativa unida com uma ouvidoria funcional não apenas aproxima os representantes eleitos de seus eleitores, mas também promove uma cultura de melhoria contínua, inovação e responsabilidade, essencial para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da sociedade. Portanto, busque sempre realizar o seu papel para aprimorar continuamente os serviços prestados, promovendo um ambiente de atendimento ao público que seja verdadeiramente receptivo, inclusivo e focado na qualidade. Esperamos que possa aplicar todos os conceitos aqui vistos em seu dia a dia e busque sempre se aperfeiçoar. Com isso, chegamos ao final dessa aula e ficamos por aqui. Até uma próxima!